Ei, pessoal! Ei, Nath, tô vendo que a Nath já entrou, a gente está tentando inverter. A gente possa bater esse papo com você sobre um tema tão relevante. Tatá, Gi, Nelminha. Ei, Nath, agora Deu deu. certo! Iê! Tô nem Que bater palma porque eu tô com café na bom! mão. Ah, pois é, eu também tô aqui com o meu, pra gente Você fazer tá igual aqui nos casamentos, na né? terapia? É, Consultas e nossas conversas com um cafezinho. Sejam bem-vindos, verdade. pessoal. Vocês estão aqui no meu Instagram. Ei, Keninha, só E gente que querida por Aninha, aqui. Fefe, linda. Fê, Que bom, a gente dá um tempinho para o pessoal vir para pra cá. cá. E, engraçado, Nath, isso tem acontecido, às vezes, de precisar de inverter para que a Ah, gente consiga fazer. Mas é bom que o pessoal acompanha, né? e eu deixei Dani, lá, querida, Débora Karine. entrou, Lorenza. Aí, Eu, gente, a gente está bem-vindos. A gente está no meu Instagram, mas a Nath que é quem vai cerimoniar essa live, né, Nath? A Rê é minha convidada especial, mais que especial. E eu vou falar também por quê. Porque as pessoas têm que saber, Rê. Ei, Maria, mas vamos lá, né? Acho que eu me apresento e depois eu quero que você se apresente e depois Ótimo, eu vamos falo o começar. porquê. É, fixa seu Insta, Nath. Como assim fixar meu Insta? É colocar aqui o Insta, será? Eu acho que é deixar o tema fixo, Nath, mas depois a Ah, mas gente. é você, é. Então E eu vamos lá. preciso de aprender, gente. Ainda tem umas dúvidas aqui nesses detalhes da live. Mas vamos lá, a gente pode falar o tema, né? E as pessoas vão entendendo. Uma coisa bacana que a Aninha está falando aqui é que a Hum, gente pode marcar o coraçãozinho, né? Deixar. As ah, pessoas vão mandando os coraçõezinhos, porque aí o próprio Instagram divulga para mais pessoas. E esse aviãozinho aqui embaixo, essa setinha, para as pessoas que vocês acham que podem, né, usufruir disso que a gente vai estar conversando, vocês podem clicar e enviar a live pelo inbox do próprio Instagram. entendi, entendi. Ah, não, beleza. E depois, Rei, salva essa live e coloca, porque já estão me pedindo para deixar salva a live para colocar, porque tem algumas pessoas que não vão poder assistir, aí eu já prometi. Aí a gente coloca Combinado. no YouTube. Isso, ela vai ficar salva aqui por 24 horas e a gente depois disponibiliza o link pelo canal Quarentena Funcional lá no YouTube. Beleza. Então vamos começar. O Então tema, né? vamos. Vamos lá. Me apresentar, eu sou Natália, tá, gente? Eu sou psiquiatra, faço parte da equipe do Mentes Funcionais, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui com uma convidada muito, muito, muito especial. E o tema que nós vamos falar hoje é como é que a gente lida com os rompimentos amorosos. Um momento de muito sofrimento na vida, né? E principalmente nesse Nossa, momento, se for Nath. quarentena, então. E a gente, E, né, quem já me acompanha no Casais Funcionais sabe que a gente vem investindo, né, psicoeducação e ciência para poder ajudar as pessoas a compreenderem os fenômenos dentro de um relacionamento. Porque quem que ensina a gente a relacionar? Né, Nath? Muitas vezes a gente verdade. relaciona, né, com o marido, o namorado, o noivo, de uma forma instintiva, ou do jeito que as nossas mães, avós faziam, e nem Aham. sempre esse modelo para o relacionamento do presente é válido. É. E hoje, quando você me convidou para esse tema, né, como que a gente lida com rompimento, eu achei um tema tão delicado, mas tão importante, porque os rompimentos conjugais, eles geram um adoecimento e um sofrimento muito profundo. Muito Então, grande. falar sobre isso vai ser muito especial, É, né, querida? é. E aí, né, para quem não te conhece, né, fala de você um pouquinho da sua Isso, formação. eu acho que assim, né, eu venho pensando, né, em como que a gente se apresenta, como é que eu vou me apresentar? É, Eu acho que eu sou uma construtora de mentes funcionais, né, Nath? Eu é, sou terapeuta de casais e famílias, tenho especialização em cognitivo, em terapia do esquema, faço várias formações, mas com um único objetivo: levar uma ciência de ponta, levar uma proposta psicoterapêutica que seja de resultado, que as pessoas possam entrar de um jeito e saírem transformadas hum, por um processo que é complexo, mas que hoje a gente sabe que é muito
possível de organização mental para que elas sejam as donas das suas próprias mentes, né, Nath? É verdade, Rê. E quanto sofrimento, né? A gente, quando não tem acesso a esse conteúdo, a gente passa de uma forma desnecessária, não sei a palavra, em razão dessa falta dessa orientação, né? O quanto que a gente se julga, rumina, se martiriza em razão Exato. Se dos eventos. critica, né? Se exige, às vezes, além do que é possível naquele momento. A gente sabe que os transtornos mentais, eles são ainda cheios de rótulos negativos, de tabus, e que muitas vezes eles impedem a pessoa de compreender o que está acontecendo dentro dela, de buscar ajuda e de se organizar. Eu venho falando isso nas lives que eu tenho participado, que essa geração dessas pessoas que estão aqui nos escutando, dos nossos pacientes, é a primeira geração tratada em psicoterapia. Então, a gente pode esperar um futuro melhor dessas mães que estão aqui com a gente na hora de criar os filhos, das futuras crianças que são tratadas em psicoterapia, porque eu acho que essa forma, né, de enxergar a doença mental, com a importância que ela tem, vai mudar muito as relações do futuro. E a gente agora foca assim, no bem-estar, né? Para muito além de tratar sintomas, né? Assim, sintomas é qualidade de vida e a relação conjugal e a forma como a gente lida com quando os eventos dão errado na nossa vida, entre aspas, né? Quando a gente cria um projeto que não é daquela forma, né? Que a gente imaginou. Quanto sofrimento, porque a gente responde, acho que você falou, de uma forma instintiva, né? E aí eu vou falar de você. A Nath é uma psiquiatra que tem um diferencial, gente. Ela, né, quando a gente pensa em psiquiatria, a gente pensa em remédio, a gente pensa em doença. E a Nath, ela vem com uma proposta linda de trazer promoção de saúde, de trazer bem-estar, né, Nath? Então é uma psiquiatra diferente porque ela não está olhando só para a doença. E aí ela vem tentando, que eu te acompanho, né? A gente trabalha junto já há um tempinho, nossa história é longa, né? Que vem tentando levar para os pacientes uma proposta de promoção de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, que vai muito além do remédio, né, Nath? Vai muito além do remédio, vai esse olhar de cuidado sobre si, né, Rê? Que foi assim uma construção. No meu caso, então, com sua ajuda, vou contar. Agora eu vou contar da minha vida pessoal. Dá pra contar um pouquinho. Como é que começou, né? Eu estava na especialização TCC, aí a Gisele, que é outra parceira, falei, Gi, tô precisando de ajuda. As coisas não estão andando bem. Foi logo depois do meu tá aqui com a gente. Beijo, Gi. Tá. Beijo, Gi. E minha vida tava uma bagunça. Eu falei, gente, tô precisando de ajuda. Aí a Gi indicou a Rê. Falou assim, não. Eu falei, me indica alguém referência. Aí ela indicou você. E aí fez toda mudança na minha vida. Gente, estamos juntos, né? Você é minha psicóloga desde 2000 e até uns 3 anos, 3, 4 anos. E eu falo que minha vida antes da Rê e depois da Rê. E aí tanto conhecimento, então assim, da minha vida pessoal e também refletiu nos atendimentos, que eu falei, gente, meu amor com a saúde mental só triplicou. Aumentou. Eu falei, gente, E aí, quando a gente passa pelo processo, né, Nath? Eu acho que essa ciência que a gente trabalha, porque a Nath é uma psiquiatra bem terapeuta, né? Bem psicoterapeuta também, né? Quando a gente experiencia a nossa ciência, ela é autodidata. A nossa ideia é fazer com que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. E quando isso acontece, essa transformação que a Nath está falando de antes e depois, né? Da Rê antes e depois dessa proposta terapêutica, eu sou só um instrumento, né, Nath? De levar para você uma oportunidade de se transformar. E começa com uma decisão, né? Eu acho que você tomou uma decisão de ter esse autocuidado. E o que a gente quer que as pessoas que estão nos escutando é que tomem decisões de promover para elas esse tipo de autocuidado, principalmente aquelas que estão vivendo rompimentos conjugais. Porque às vezes a gente precisa, né, de estar assim numa situação às vezes extrema, num trauma, para poder pensar nisso, para poder levantar, né, essa bandeira de autocuidado. E esse rompimento, né, essa dor desse rompimento coloca a nossa vida de cabeça para baixo. Mas
quando a gente passa e depois a gente vê que a gente tem a oportunidade de fazer uma vida diferente. Isso só promove assim, gente. Só promoveu assim uma oportunidade de viver um outro tipo, mudar o padrão do relacionamento. Então, aquilo que doeu tanto naquela época foi a transformação, né, da minha vida, inclusive não só de escolha de parceiro, mas como lidar com a vergonha, com a insegurança, com a vulnerabilidade, com a vontade do autocuidado, eu falo que foi um grande divisor. E às vezes as coisas difíceis acontecem quando a gente olha com esse olhar de aprendizado. E é isso que a gente quer passar para vocês, gente. Porque tem algumas etapas, né, Nath? Assim, a gente passa por algumas etapas. E aí, já entrando no nosso tema, eu tô vendo tantos queridos aqui, Rezinha Nunes, Soninha, Carol, minha amiga. Essas lives são gostosas pra gente matar a saudade, né? Tanta gente querida. Aos pouquinhos a gente vai dando um oi para todo mundo. E, pessoal, fiquem super à vontade de fazer perguntas, né? De comentar. Ei, Pri, a Pri chegou agora. De colocar a opinião de vocês, porque a live interativa nos dá essa chance, né? Da gente poder fazer esse processo em conjunto. Mas então vamos entrar no nosso tema? Deixa eu te perguntar. Então vamos. Uma pergunta já começando bombástica. Rê, uma pessoa que está vivendo um rompimento amoroso agora. O que a gente pode falar para eles? O que é que você pode trazer de conteúdo para ajudar, né, a pessoa, né, a estar lidando com esse momento, ainda mais um momento tão difícil, tão delicado que é diante dessa pandemia? O que é que a gente pode ajudar? Então vamos lá. Gente, todo rompimento, eu acho que é importante a gente dar um passinho para trás, Nath, para entender que nós, seres humanos, assim, estamos programados para nos conectar com pessoas. Nós somos os seres mais sociais das sociedades sociais. Então, eu penso que faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa genética buscar alguém, entrar em contato com relações íntimas, até para que a nossa sobrevivência seja garantida. Então, às vezes eu pergunto assim para os meus casais, por que vocês se casaram? Por que vocês tomaram a decisão de ficarem juntos? E aí tem um monte de critérios, né? Então, porque a gente se amava, porque a gente queria ter filhos, porque eu queria sair de casa, porque eu queria construir família. Então, cada um, provavelmente dentro do seu relacionamento, vai eleger um motivo. Mas todas as pessoas têm um motivo que é esse marcador biológico que nos coloca para sentir atração. Aquelas pessoas, às vezes, que ficam super traumatizadas em relacionamentos anteriores, que me falam assim, eu não vou querer relacionar com mais ninguém, quero ficar sozinha. Isso não é possível, porque existem movimentos biológicos que vão predispor as pessoas a sentir atração, a se conectar com outras, a ter tesão, desejo, né? E aí a gente tem a nossa ciência cognitivo-comportamental para ajudar as pessoas, não nesse movimento que é biológico, mas na qualidade das relações. Então, as pessoas vão se sentir atraídas e elas vão querer se conectar com outras. Porém, a qualidade depende de um monte de outras coisas. E um dos fatores para essa qualidade conjugal é a química das personalidades, que a gente chama na nossa abordagem terapia do esquema, que é a química do esquema, que muitas vezes pode ser uma armadilha. Nem sempre, pessoal, aquela pessoa que eu me atraio vai ser a melhor para mim. Nem sempre aquela pessoa que eu estou mantendo um relacionamento é a pessoa que vai atender minhas necessidades emocionais. Porque existe uma química que nos coloca para sentirmos atraídos, não por aquilo que a gente precisa, mas por aquilo que talvez a gente já esteja mais acostumado. Né? Então, deixa eu explicar. Eu estou conceituando antes, Nath, mas eu vou conceitua mesmo, Rê, porque é uma das perguntas assim, todo mundo faz, gente, por que eu estou no mesmo padrão? Por que eu repito? Por que eu escolho alguém que é tão descuidado comigo? Não é? E por que eu estou tão conectada com uma pessoa que me faz tão mal? E eu estou vendo que meu relacionamento não é bom, eu estou vendo que não está legal e eu não consigo sair disso. Eu até brinco com os meus pacientes que eu queria ter esse poder de mexer nessa química, mas esse poder não é nosso, né? Isso é biológico. E às vezes as pacientes sabem
que não está bom, sabem que não estão fazendo bem, que elas estão adoecendo, mas elas não conseguem se desprender emocionalmente. Porque essa química faz uma conexão muito racional, né, Nath? Às vezes a gente sabe, os seus pacientes sabem que não está fazendo bem, mas não conseguem sair dali. Gente, alguém aqui se identifica? Será que alguém se identifica com esse perfil, assim, de, né, um tema delicado? Que às vezes a gente escolhe aqueles parceiros que perpetuam o que faltou lá atrás. Não é mais ou menos isso? E olha só, Nath, então vamos só para o pessoal entender, para não ficar muito confuso. Todos nós temos necessidades emocionais, que a gente tem uma primeira chance de ter essas necessidades supridas na família de origem, na infância, nas primeiras relações. Quando essas necessidades não são supridas, o relacionamento conjugal, ele é uma segunda grande chance de suprir essas necessidades. Então, por exemplo, lá na minha infância, eu tive uma necessidade de ter as minhas emoções valorizadas, validadas. Então, por exemplo, eu tive uma família onde não se podia chorar, não se podia sofrer. Isso era visto como frescura, como bobagem. E aí eu cresci suprimindo, inibindo as minhas emoções negativas. Só que a gente tem uma necessidade de expressão das emoções, que também são ruins, não só das boas, das ruins. E aí, se eu estou num relacionamento com uma pessoa que também não dá conta de lidar com as minhas emoções negativas, eu vou continuar perpetuando essa ausência, essa deficiência. E a minha tendência é continuar produzindo sintomas por não conseguir ter isso suprido, né? Então é como, Nath, se eu tivesse uma chance no relacionamento conjugal de poder encontrar alguém que me escuta emocionalmente, que valida as minhas emoções, mas eu vou me atrair por aquilo que eu já conheço, que às vezes são homens mais frios. Estou usando homem, tá, gente? Só porque eu estou falando de um pouco, mas pode ser o contrário. Que são frios emocionalmente, que negligenciam as emoções negativas. Que desvalide, né? Que desvalide. Aí eu vou me sentir do mesmo jeito. Né? Chamada de louca, de, né? Assim, nossa, que exagero, histérica, né? Exagerada, histérica. E, Nath, quando essa necessidade emocional continua não sendo atendida, o que acontece? Conta pra mim. Os transtornos. Sofrimento, os transtornos, né? Aumenta a chance de quadros de depressão, ansiedade, né? Eu falo que a parte emocional é como se fosse o chão que dá uns gatilhos para surgirem os transtornos. Isso. Se a gente não pega isso, a gente fica tratando, é como se fosse a pontinha do iceberg. Exatamente. Enxuga gelo, né, Nath? Enxuga gelo. Na ponta do iceberg, mas não vai na raiz. E as necessidades da pessoa continuam não atendidas. E a pessoa continua se privando de afeto, de validação, de uma relação estável, né? E aí eu acho... E tem alguém aqui comentando uma coisa super bacana. Deixa eu ver quem é. Abel. A gente sente vazio e fica à espera que ele reaja de uma forma e reaja de outra, e aí a gente se frustra. Bel, é exatamente isso. A gente começa a gerar expectativas, como a criança gera do pai e da mãe. De que aquela pessoa que a gente escolheu para viver junto vai suprir as nossas necessidades. Mas sabe o que acontece, Bel? Às vezes nem a gente sabe quais são as nossas necessidades, e às vezes o outro também não sabe quais são as nossas necessidades. Gente, eu pego às vezes casais que estão juntos há 20 anos, há 30 anos, e não se conhecem na perspectiva emocional. Às vezes a gente não sabe aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente precisa de uma escuta, de um carinho. E como é que a gente pede? Às vezes a gente pede gritando, afastando, né? Cobrando, um afastado do outro. E os outros... Então... e um outro continua a não atender às suas necessidades emocionais e promover sofrimento. Isso, Nath. E às vezes esse padrão negativo dentro das relações, ele vai sendo como uma bola de neve, porque não melhora como vinho.
Problemas de relacionamento, gente, não é igual vinho que quanto mais velho, mais saboroso. Não. É bola de neve. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente assusta, essa bola atropela o casal. Atropela o relacionamento. E às vezes, nesse atropelar, o que acontece? O relacionamento rompe. Existe a ruptura. Uhum. E na hora que tem a ruptura, gente, é como se abrisse uma vala. Como se abrisse um buraco. E as pessoas caem lá dentro. E caem com a sensação de não vão suportar. Exatamente. A sensação, o pensamento, a emoção. Eu não dou conta. Isso, Nath. E aí vamos pensar que essas pessoas estão lá no fundo do poço, dentro de um buraco escuro, frio, olham lá para cima, tá todo mundo lá em cima falando, sai daí, foi melhor para você, supera, não é assim? Mas ninguém joga corda e a gente não sabe o caminho de subida, né, Nath? E aí a gente fica nesse eixo assim, né? E aí se cobrando, aí entra a vergonha, entra a sensação de eu falhei. Então, diante da ruptura, a pessoa se autorresponsabiliza, né? E fala assim, eu sou um fracasso, eu falhei, nada dá certo na minha vida, eu não posso contar com ninguém, eu não dou conta dessa situação, eu não vou encontrar mais ninguém, eu não sou merecedora. E aí entram... Percebe quantos pensamentos, tudo que a gente está narrando sobre o evento, né? Sobre o que está acontecendo e que a gente triplica esse sofrimento, né? Quadruplica. Porque aí acontece aquele fenômeno, né, Nath, do nosso cérebro generalizar. Então, se a gente está lá no buraco, às vezes por uma ruptura conjugal, parece que tudo da vida vai para o buraco junto. A gente não consegue perceber nesse primeiro momento as outras áreas da vida que às vezes estão bem, às vezes está tudo bem no trabalho, às vezes está tudo bem com os filhos, mas vem tudo junto, sabe, gente? Vamos imaginar que a gente está pulando no buraco e a vida inteira vai para lá. E se a gente não tiver mecanismos de subida, né, Nath, ficar nesse buraco pode ser extremamente adoecedor. Que aí vem um pouco, né, do que você pega no consultório. Exatamente, chega no consultório quando a pessoa já está no nível assim, está insuportável a minha vida, seja a pessoa já está muitas vezes com transtorno, com episódio depressivo, moderado, sabe? E a pessoa como se fosse assim, o último recurso, mas quanto que pode ser feito antes, né? O quanto que a gente pode prevenir antes, o quanto que a pessoa pode buscar ajuda antes, o quanto que a pessoa pode ter um olhar diferente dessa ruptura, né? Olhar e narrar, perceber que pode ser uma narrativa bem diferente do que a gente jura que é verdade com essa lente, né? Isso, essa que fica rígida, né? Verdade absoluta. Isso mesmo. E, Nath, sabe uma coisa que eu acho também legal da gente destacar? É que quando a gente está lá no fundo do poço, então o tema aqui é rupturas conjugais, né? Então, quando a gente está no fundo do poço, como para nós, humanos, rupturas são extremamente ameaçadoras e perigosas para a nossa sobrevivência, então é como se a gente estivesse em perigo, né? Um perigo neuroquímico também, psíquico, né? Porque a gente é constituído para estar junto e não para estar sozinho. Então, quando a gente se encontra sozinho, é como se a gente estivesse com uma ameaça de vida. E nesse momento, Nath, a gente começa a entrar em processos cognitivos, que são processos de pensamento, que nos colocam num cenário de ilusão. E a gente começa a enxergar o que a gente tinha com critérios que não fazem parte da realidade. Porque é como se o que a gente tinha fosse melhor do que não ter nada. Por pior que tenha sido. Faz sentido, gente, para vocês? Dá para entender esse conceito de ilusão? É como se a gente falasse assim, é tão devastador estar sozinha, que eu começo a olhar para o que eu tinha, por pior que fosse, com olhos de que eu prefiro aquilo do que estar desse jeito. E essa é uma armadilha.
Porque é uma ilusão. E te aprisiona, né? E te aprisiona numa ideia de que aquele relacionamento era bom para mim. Dá para entender? Será que o pessoal está entendendo assim, essa... Vamos ver se alguém está conectadinho aqui com a gente. Deem notícia para a gente se vocês estão entendendo, se está. Se vocês sentem assim, né? Se vocês passaram por isso, com essa sensação de quando vem um rompimento, né? Que eu quero estar com aquela pessoa e aquele relacionamento foi ruim a todo custo, porque essa dor que está agora eu não vou suportar. Eu acho que é. E aí vamos nisso, né? Vamos focar nessa armadilha cognitiva, né, Rê? Isso mesmo. E aí que vem, assim, a nossa, talvez, nossa maior contribuição, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é de conseguir suportar esse processo. Porque é um processo de ruptura. A gente faz um luto, eu tô vendo a Nancy falando do luto, a gente faz um luto daquela perda, daquele rompimento. Só que as emoções que a gente sente quando a gente está lá no fundo do poço são percebidas como insuportáveis. É como se a gente entendesse que aquilo que a gente está sentindo, e que é muito difícil, gente, eu não estou dizendo que não dói, chega a ser uma dor física. Exatamente. E que essa dor é insuportável. E talvez, né, Nath, a gente possa dizer que não. Eu até posso dar um relato. Por favor. Quando aconteceu comigo, foi exatamente, eu estava num casamento, gente, 7 meses de casado, 7 anos de relacionamento. E foram fatores que, assim, de um dia para o outro, acabou. Ruptura. E aí eu senti assim, eu ficava de cama, nos primeiros dias eu senti um vazio, uma sensação que eu não vou dar conta, que isso vai ser, está sendo insuportável, mas não foi. Foi o grande divisor de águas na minha vida. Quando você encontra com essa dor e você percebe que ela é muito mais ameaçadora, é uma armadilha, que a gente sente muito mais ameaçadora do que ela é, a gente se fortalece. É como se fosse o medo de... Eu morro de medo de lagartixa, é verdade. É como se eu entrasse em contato e ela estivesse aqui, meu sistema de alerta estivesse assim, ó, pá, pá, pá. Falar, não vou dar conta. Aí aos poucos começo a perceber que, né, tipo, mais que doa, a gente dá conta e a gente tem a opção de reconstruir a vida. Mas acho que a gente tem que focar nessa emoção, né? Nessa sensação de solidão que entra, essa armadilha cognitiva que vem de desamparo, né? Desamparo de tudo, né? E a gente, né, Nath, ao longo da vida, a gente, assim, não é acostumado a lidar com essas emoções ruins. Muitas vezes a gente, até como os pais, né, as famílias tentam tirar as crianças dessa emoção o tempo todo. E a gente tem na nossa cultura muito pouca resiliência para suportar as emoções ruins. E não significa que a gente vai ficar na emoção ruim para sempre. Não é isso. É que a gente utilize essa emoção ruim como alavanca de transformação, de mudança e de amadurecimento. Então, vamos voltar na nossa metáfora do fundo do poço, né? Então, a gente está lá no fundo do poço, e aí a gente está olhando para aquilo que a gente tinha e pensando que era melhor aquilo do que isso. E olhando as pessoas lá de cima falando, sai daí, mas a gente não sabe como sair, né? E aí a minha sugestão clínica para vocês é que vocês, antes de qualquer movimento, olhem para dentro. Então, olhar para dentro, assim, o que eu estou sentindo? O que passa pela minha cabeça? Será que esses meus pensamentos, será que eu consigo ter provas disso que eu estou pensando? Então, por exemplo, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Eu tenho provas. Será que em algum outro momento da minha vida eu passei por coisas difíceis e consegui superar? O que tem dentro de mim que vai me tornar incapaz de conseguir suportar e conseguir superar? Então, talvez as pessoas que estejam aqui não estão em terapia necessariamente, então, pensando numa autoterapia, seria um olhar para dentro, investigando aquele sofrimento, mas levando em consideração que os pensamentos podem estar distorcidos, que os pensamentos podem estar exagerados,
podem estar catastróficos, que a gente, às vezes, produzindo esses pensamentos, que não necessariamente são reais, que fazem parte da realidade, que a gente vai aumentar a emoção negativa. Então, mais ou menos assim, se eu estou no fundo do poço e eu começo a pensar, eu não vou conseguir subir, eu não vou conseguir subir, isso aqui está muito escuro, eu não vou conseguir ficar aqui dentro, é insuportável. Se a gente começar a produzir esse tipo de pensamento, o que vai acontecer com o nosso corpo e com as nossas emoções? A gente vai desistir, a gente vai desanimar, a gente vai ficar mais fraco, a gente vai ficar mais frágil, não é verdade? E aí, Nath, olhar para esse pensamento, avaliar esse pensamento, para que a gente possa tentar acionar emoções que são fortalecedoras, porque, a gente, a subida é longa, nós sabemos, né, Nath? Não é eu vou estar pronta e vai estar tudo resolvido. Não, tem etapas que a gente tem que percorrer. Mas antes de qualquer etapa, esse olhar para dentro, essa reorganização é fundamental, né, Nath? Exatamente. Ter essa clareza, né, gente? Que eu gosto quando a gente fala pensamento automático, quando a gente fala assim, o que eu estou me contando disso? O que eu estou jurando que é uma verdade absoluta sobre o fato, sobre o que aconteceu e sobre o que eu sou, sobre minha capacidade. E duvidar. Isso. E essa avaliação da capacidade de conseguir subir, né, de conseguir sair dessa, faz toda diferença ao longo do processo. As pessoas que não acreditam que são capazes, elas têm muito mais, né, Nath, predisposição aos adoecimentos mentais do que aquelas que acreditam, né? E outra emoção danadinha que promove muita desconexão, que eu combato muito, é a vergonha. Que a gente vem de uma cultura que tudo tem que dar certo. Então, o casamento tem que ser, né? Tem que ser o casamento. A profissão tem que ser de sucesso, o casamento tem que ser feliz. Se isso sair fora do planejado, eu sou diferente de todo mundo. Então, eu sou um fracasso, as pessoas não. E aí eu pego isso e eu me isolo, eu me desconecto. E isso perpetua mais a dor. Porque a gente nem se ampara, a gente se julga, duvida da própria capacidade e não busca uma rede de apoio, de estar falando sobre nossas emoções, sobre nossas dificuldades, e não se valida, não é? E entender que fracassos e que as coisas dão errado na vida e que isso faz parte de todo mundo. Às vezes pode ser no casamento, às vezes é no trabalho, às vezes isso a gente vai estar lidando com frustrações de projetos que a gente queria que fosse de um jeito. E a gente aprender a lidar com isso é fundamental, né? É maravilhoso isso que você está falando, né, Nath? Assim, porque essa vergonha, ela começa quando eu não reconheço os meus limites, quando eu não reconheço as minhas necessidades. É como se a gente sentisse vergonha de ser quem a gente é. E de precisar de coisas que são legítimas. E os rompimentos, principalmente quando é casamento, que tem o divórcio, que tem toda uma questão também social que está ao redor dessas pessoas, ela passa também por uma busca de aprovação, porque as pessoas que têm vergonha, a própria régua é medida na régua do outro, né? Então, às vezes, as pessoas de fora que vão julgar, que vão recriminar, não tem ideia do que aquela pessoa estava vivendo, não tem ideia do que aquela pessoa passava. E a vergonha, ela aprisiona a nossa história na história do outro. Então, as pessoas que não tomam decisões e que não passam por processos necessários, às vezes o rompimento, ele é saudável, ele é necessário. Porque a história delas está aprisionada na opinião do outro. Exatamente. Isso é muito cruel, né, Nath? E cruel demais, porque a gente quer mostrar para o outro que sempre está dando tudo certo, tá tudo, né, lindo, e a gente fica refém de mostrar uma coisa que a gente acha que só assim a gente vai ser aceito e amado. Olha para você ver. Exato. E olha que lindo que a Alexandra está falando. Às vezes a vergonha... Ai, perdi aqui. Às vezes a vergonha... Um rompimento de algo que nos faz mal. Exatamente. E olha, não é só de relação conjugal, né, Nath?
Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas que vão nos fazer bem pela opinião do outro? Né? Exatamente. E aí esse aprisionamento, ele pode gerar frustração, uma sensação de não estar realizado, uma sensação, né, de incapacidade, de incompetência, de desvalor. De impedir de correr atrás do que a gente quer, porque a gente tem medo de errar e tem medo de não lidar, de como vai lidar com o julgamento do outro, então a gente tem que mostrar que está acertando o tempo todo. Exatamente. Né? E aí a gente impede, a gente quer aquilo, eu quero fazer uma live, eu não faço, porque vai que eu falo errado. Exato. O que é que vão achar de mim? Exato. E é mais uma forma de aprisionar. E esse pensamento para quem está, né, com relacionamentos em rompimento, recém-rompidos, né, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Né? Então, vamos, assim, a nossa metáfora talvez, né, nos ajude a explicar essas etapas, Nath, porque a primeira etapa é esse olhar para dentro de valorização, né? E entendendo que aquele sofrimento, gente, eu estudo muito as emoções e a emoção da tristeza, que talvez seja a emoção que mais vai aparecer com os rompimentos, que se desdobra em angústia, que se desdobra em outras emoções, mas se a gente for pensar na raiz da tristeza, que está presente, né, Nath? Eu acho que é muito difícil alguém romper e não se sentir triste. Exatamente. E aí eu penso, não é impossível, né? E aí eu penso, gente, para que serve a tristeza? Porque essa emoção avassaladora, ela tem uma função. Mas se a gente não sabe para que ela serve, a gente não usa a emoção a nosso favor. A tristeza, ela está presente, né, no nosso funcionamento, porque ela nos dá acesso a reflexões profundas. Elas nos dá acesso a camadas da mente mais profundas de reflexão. Então, eu diria que não tem jeito da gente mudar alguma coisa que seja importante na vida sem se sentir um pouco triste. Exatamente. Né? Então, essa tristeza... Desculpa, linda, fala lá. Não, eu ia falar, a tristeza nos guia de algo talvez que esteja nos faltando, né? Ela sinaliza, ela mostra, né? E às vezes a tristeza, a gente quer fugir dela rápido, né? E perde a oportunidade do que a tristeza nos oferece, que é mostrar pra gente caminhos que são às vezes fundamentais para a nossa evolução. E na hora do rompimento, essa tristeza que vem, essa tristeza que está lá, ela precisa de ser escutada. É como se a gente falasse, o que essa tristeza quer me dizer? O que essa tristeza tem para me falar? Né? Eu falo que os compositores, assim, os sambistas, os compositores, são todos muito melancólicos, porque de alguma forma é esse sentimento de tristeza que faz eles refletirem e colocarem isso em forma de arte. Né? Então a gente tem que olhar para essa tristeza e abrir e deixar ela ser bem-vinda. Ela entrar. Eu falo que é como se ela fosse um convidado, que quando ele está lá na porta e ele não vai embora. Inclusive, ele só vai embora na hora que ele entrar, fazer o papel dele. Exatamente. Enquanto a porta estiver fechada, ele vai estar lá e ele vai estar promovendo, ela vai estar lá. E a gente vai estar gastando muita energia para estar evitando, querendo com que ela suma. Não se permitindo sentir. E na hora que a gente entra aqui, vem cá. Vem cá, eu quero te ouvir. O que você está querendo me dizer? E é difícil, é duro, né? Mas vem cá, vamos fazer as pazes. Isso. Fazer as pazes, deixar ele entrar. Deixa eu deixar um beijo para Keile, querida. Que bom que você está aqui com a gente. E quando a gente abre a porta e deixa entrar, acontece um fenômeno mental que, assim, é riquíssimo para essa subida, é riquíssimo para essa escalada, né, Nath? E depois eu adorei, assim, de abrir a porta e deixar a tristeza entrar, né? E depois que ela entra e que a gente conversa com ela e que a gente escuta o que a tristeza está nos dizendo, a gente começa a entender como que a gente vai sair do buraco. Como que a gente vai escalar para que a gente possa seguir em frente, tocar a vida, aproveitando desse momento tão difícil a nosso favor. Para que a gente não cometa os mesmos erros,
para que a gente não caia nas mesmas armadilhas, para que a gente não caia nas ilusões que a gente constrói de ter as necessidades atendidas, sendo que o relacionamento não está atendendo as necessidades. Não é verdade, Nath? E a segunda etapa, né, pensando assim, 3 grandes etapas, e a segunda etapa é uma etapa ativa, de esforço para subir. Gente, ninguém sobe, ninguém sai de uma situação de rompimento sem um pouquinho de esforço. A subida, pensa que a gente está lá, né, no buraco, subindo, fazendo força, vai cansar, vai ser difícil. Não adianta falar assim, é fácil. Não, é muito desgastante. É um leão por dia. Cada dia é uma nova batalha. E depois que vocês conseguirem subir e começar a enxergar terra firme, começar a enxergar de novo o sol, aí vocês podem fazer uma coisa linda, que é escolher o caminho. Muitas vezes, né, Nath, a gente cai nesse buraco porque a gente vem trilhando um caminho sem escolha. A gente vem trilhando um caminho que parece que é o único que existe. Mas depois que a gente sai do buraco, novos caminhos se abrem. E se a gente está lá em cima, a gente vai olhar para baixo, ver tudo que a gente percorreu, lembrar de tudo que a gente construiu e olhar para frente, escolhendo qual caminho a gente quer daqui para frente. Então isso é maravilhoso, né, querido? É maravilhoso também. Eu fico também. Porque você vê o quanto que liberta, porque quando você acha que você não dá conta de passar por essa subida, você está aprisionado. E amar é escolha, é você ter essa liberdade, né, de conseguir andar e falar assim, não, agora eu tô pronta, agora eu acho que eu consigo andar, né? Agora eu consigo ter a liberdade de escolher. E eu sei que se não der certo, eu consigo, eu suporto, eu subo. Né? Isso. E é lindo, né? Os caminhos que se abrem. Então, para quem está lá embaixo, né? Fiquem assim curiosos, fiquem otimistas, porque nesse momento que vocês estão lá embaixo, não tem como enxergar tudo que tem pela frente. É preciso passar por essas etapas. Mas quando vocês já estiverem lá em cima, confie em nós, né, Nath? Confia. Confie em nós, que somos profissionais que trabalhamos com isso diariamente. E inúmeras possibilidades irão se abrir. E aí, como você olha para trás, né, Nath? Os pacientes olham para trás e falam assim, valeu a pena. E aí a gente consegue sentir uma emoção linda, que talvez a Nath possa até falar um pouquinho mais sobre ela, que é gratidão e autocompaixão por aquele rompimento, por aquele trauma, por aquilo que vocês viveram, né? Exatamente, Rê. É gratidão a palavra. Por quê? Por mais difícil que tenha sido, essa subida, você perceber que você consegue subir e você consegue ter essa liberdade de escolher, é uma coisa que eu falo que é como se fosse ter uma vida e a gente abre novos caminhos. Exato. Quando a gente lida com os momentos mais difíceis e a gente consegue passar por eles, e não é sem dor, mas entender é lidar com a dor de forma um pouquinho diferente. Sem tanto julgamento, sem ser tão duro, sem ser aversiva, assim, sem se responsabilizar tanto. E sim, aí a autocompaixão vem. E a autocompaixão é a capacidade da gente se acolher, principalmente quando as coisas dão errado. A gente acha que a compaixão é se permitir ser preguiçosa, é se vitimizar, nada disso. Deu errado, eu vou treinar, vou trazer uma habilidade intencional de me acolher e de promover cuidado dentro de mim, dentro da dor. E eu não aprendi isso sozinha não, viu, gente? Foi com essa aqui. O processo é seu, eu só te mostrei alguns caminhos. E, gente, olha quem chegou aqui, Ana Rison, uma querida colega. Gente, essa Ana que está aqui é uma fera de casais do Rio Grande do Sul. Vai estar com a gente numa live sábado. Nós somos colegas que gostamos, né, desse público que são os casais, os relacionamentos. E a gente vai fazer,
Já vou fazer uma propaganda das próximas lives. A gente vai fazer uma maratona de lives que começam no sábado, 9 horas da manhã, só para os casais. Então, cada dia, eu vou lançar daqui a pouco aqui no Insta, cada dia a gente vai ter um tema sobre relacionamento conjugal. Então, serão 2 semanas, assim, cheias de convidados especiais falando sobre isso. Porque eu acho que a gente está começando hoje falando, assim, das rupturas, né, Nath? E eu vou fazer agora um caminho de trás para frente. A gente vai falar sobre o que acontece nas relações, nesse caminho, o que que ajuda, o que que atrapalha. E eu acho que o que você estava dizendo, né, Nath, dessa psicoeducação antes. Né? Antes, para a gente poder cuidar durante. E para quem já está na ruptura, cuidar do próximo. Aprender, né, habilidades para cuidar do próximo, porque o próximo virá, não é assim? Depois Exatamente. Gente, muitas coisas podem acontecer, né? E respeita esse seu tempo, gente, não pula etapa, não. Então, abre essa porta para essa tristeza, vive esse luto. Ninguém vai subir fazer essa caminhada por você. Por mais que a gente esteja lá junto, falando, vamos, vai, você consegue. Isso é uma habilidade que a gente constrói de dentro. Né? Isso. E não adianta a E gente é tão pular. lindo, né, Nath? Porque da mesma forma que a gente tem no buraco, lá no fundo do poço, essa sensação assim de que ninguém me entende, esse sofrimento é só meu. Na hora que a gente sai, essa sensação assim de força, de resiliência, de que eu venci, também é só de vocês. Então, é um processo solitário, não que a gente não vá viver isso com a ajuda das pessoas, mas é um processo de marcas de memórias para o resto da vida. Vocês conseguirem sair, conseguirem percorrer esse caminho e conseguirem desbravar novas possibilidades que vão trazer, às vezes, muito mais satisfação conjugal, muito mais felicidade, é algo que a gente leva para o resto da vida. Sim. Exatamente, Rê. E aí, gente, diante dessa dor, dessa coisa, pensa que, além disso, acredita na sua capacidade e exato o que a Rê está falando. Acredita que lá para frente, no seu tempo, você vai ter uma possibilidade de um recomeço. E se não der certo, outro recomeço. Porque a capacidade de, né, você vai ter a liberdade, a capacidade de construir. É como se fosse a primeira subida nesse poço, pode ser um pouquinho mais difícil, mas é um caminho de aprendizado. E que depois, caso volte a cair, como faz parte? Porque a gente entende esse poço como adquirir um projeto e as coisas não são daquele jeito. Perfeito, isso vai Nath. acontecer na nossa vida, a gente vai lidar com dores. E a gente entender, ter esse olhar diferente nessas dores e construir essa habilidade de lidar com ela, vai te fortalecer para tudo. E uma coisa linda que você está falando, Nath, que é o treinamento de habilidades. Porque o tanto que a gente aprende enquanto a gente está subindo, e esse aprendizado fica. Então, se a gente cair de novo, a gente já tem referência do que fazer, a gente já sabe. Né, o que funcionou, o que não funcionou. Então, a gente vai colocando mais ferramentas nas nossas caixinhas de ferramentas mentais para a vida, né? E eu acho que eu gosto de falar assim sobre o que me ajudou muito. E quando você falou a questão do esforço para sair, né, eu lembro exatamente que eu estava assim, no 5º dia e eu estava assim, minha vontade era ficar no celular, olhando, vendo e não sair da cama. E aí a terapia, já estava no final da residência, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu vou fechar esse celular, porque isso está me promovendo mais sofrimento. Você está olhando aquela história, revivendo, olhando. Eu saí e uma das primeiras coisas que fez toda a diferença na minha vida, eu comecei a voltar a correr. Comecei a voltar a correr e falei, preciso de ajuda. E não tem problema nenhum nisso. Problema nenhum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu falei, tá muito difícil, eu tô muito confusa. Estou muito sem saber qual caminho seguir, mas a minha intenção de construir uma vida, de passar por aquilo, lidar com aquela dor e de abrir novos caminhos, eu falei, isso é o que eu quero. E aí,
Acreditar que é possível passar por isso é o primeiro ponto que vocês vão enfiar na cabeça de vocês. Isso, Por mais que Nath, esse vamos sistema deixar de aqui alerta fixado. Alguém pode colocar aqui uma hashtag, acredite que é é possível. possível, e é. O sistema E de alerta vai falar para você que não, feito você falou lindamente, que você está em perigo. Mas é um sistema de alerta que está acionado por milhões de fatores e faz parte. Mas na hora que você olha para ele, vendo como um sistema de alerta, como se fosse a metáfora que eu fiz da lagartixa, você entende que dá para caminhar junto, assim, acolhendo essa dor, esse medo, essa insegurança, que tudo vem junto. E na hora que a gente está aberto a isso, essas dores, eu falo que quanto mais a gente gasta energia para julgar, ou seja, julgar essas emoções, então eu estou sendo fraca, eu estou sendo ridícula, estou sentindo isso, eu só sinto isso, eu sou um fracasso. E aí entra, cada um tem um jeito, né, de estar narrando coisas, porque a gente vem disso, né? E aí, pausa lá, abre a porta para as dores, não é, Rê? Tenha autocompaixão, você lide com essa dor, com esse olhar de autocuidado, de amparo, né? O julgamento que a gente sofre pra caramba falando que a gente é suficiente. E a autocompaixão poxa vida, pausa. Cuida de si, o momento é difícil, né? isso, E Nath. respeita teu tempo. É amor próprio, é construir esse olhar afetuoso para si. É isso. E uma das coisas que a autocompaixão mais combate, que eu sou muito apaixonada, é a ideia da humanidade compartilhada. O que é isso? Que mudou minha vida também. Quando a gente entende que essa emoção, a vergonha, essa sensação que as coisas deram errado e que a culpa é minha, todo mundo vive isso. Em algum outro aspecto, em algum outro gatilho. E que, na verdade, quando a gente está passando um momento difícil, a gente se amparar e buscar também amparo em outras pessoas, vai te dar Nossa, força para estar isso mesmo. lindo. Lindo, lindo, lindo. Você fez um resumo de tudo da nossa live. Eu tô vendo todo mundo colocando, acredite que é possível. Ai, que lindo, gente. Eu fico assim, né? Daqui a pouco eu fico Ah, emocionado, porque é muito lindo, né? A gente vê que o quanto que a gente tudo consegue. está conectado com tudo, né, Nath? Está tudo conectado com Conectado com tudo. Nada do que vocês estão sentindo e passando não está conectado. Está tudo conectado. Essa grande rede aí, né? Que a gente produz energia, que vem dos pensamentos, que vem das nossas emoções. E eu vi que a Nancy colocou terapia, gente, pode ser uma ajuda muito valiosa para que vocês percorram isso aproveitando todas as etapas a favor de vocês, né? Então eu acho que buscar ajuda terapêutica, buscar pessoas profissionais que podem, né, contribuir, abrindo caminhos para que tudo isso seja vivido de uma forma extremamente transformadora, é uma boa dica, né? E eu lembro que quando você li um dos livros que você falou comigo, primeiro livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que aí foi esse olhar completo, que acho que vale a pena a gente falar mudar esse olhar, que é isso que a gente está falando, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas emoções, sobre esses sentimentos assim, que a gente não quer expor, né? E que na hora que a gente expõe e que a gente não questiona o nosso valor, né? E que a gente entende que isso é viver, a gente faz efeito, eu falo que é um efeito até dominó, porque a gente quebra essa armadura que é mostrar, né, que é buscar mostrar do que aquilo que a gente julga, que a gente aceita. Então, assim, né, mostrar o que a gente acha que, por meio disso, então eu vou me mostrar linda, eu vou me mostrar bem-sucedida, eu vou me mostrar com uma família feliz, e muitas vezes eu me escondo atrás do medo de não ser aceita, né, quando as coisas dão errado. E nossa, quando a gente então expõe, você trouxe... Fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. Gente, porque isso, A Coragem de Ser Imperfeita é da Brené Brown, uma autora, assim, que eu super recomendo, gente. Ela tem um documentário lindo no Netflix, que chama Call to Courage, é o chamado para a coragem. Agora, nessa quarentena, pode ser uma ótima dica. Assistam, gente, assisti chorando. É maravilhoso. Emocionante. Emocionante. E no final, né, Nath, a gente já está aqui com o nosso tempinho encerrando. Eu já tô com saudade. Antes da live acabar, eu já tô achando ruim da gente ter que terminar. Mas um outro livro da Brené, que eu ia, inclusive, fechar assim, essa metáfora, depois que a gente sobe, sai desse buraco, é uma sensação
de estarmos mais fortes do que nunca, que é um outro título, né, da Brené, se vocês depois puderem colocar, A Arte de Ser Imperfeito e Mais Forte do que Nunca. São livros assim, de cabeceira, gente. Vale muito a pena conhecer a ciência que está por detrás daquilo que ela explica pra gente. Né? Exatamente. Então vamos despedindo, Nádia. Gente, foi um maior prazer. Acho que gratidão é a palavra de estar aqui compartilhando, recebendo tanto carinho, estar com você. Essa live foi muito, muito especial. Nossa, eu que agradeço. Gente, duvide de tudo que você está contando para você, né? Das suas verdades absolutas. Isso são versões. A gente planeja antes a live, né, Nath? Então a gente conversa, planeja antes, mas na hora eu acho que ela sai do jeito que as pessoas que estão nos ouvindo precisam. Né? A gente saiu do nosso script total, né, Nath? Todo. E como a vida é. E como a vida é, né? Um beijo para vocês, gratidão por quem ficou aqui 1 hora, na hora do almoço, atrapalhamos o almoço de vocês, mas a gente espera ter contribuído com algumas reflexões que podem ajudar. Um beijo, pessoal. Então, um beijo. Isso. E aí, para quem quer saber mais sobre relacionamento conjugal, no Instagram, Casais Funcionais, tem um link da bio que dá acesso para vocês para o Telegram, que é uma comunidade fechada, aonde tem um monte de vídeo meu explicando sobre um monte de coisa. Flavinha já está lá, pode falar do Casais Funcionais. Eu estou lá, gente, vale a pena. Também sobre relacionamento conjugal. É uma comunidade fechada no Telegram. O acesso é dado pelo link que está na bio do Casais Funcionais. E estou esperando vocês lá para a gente continuar esse papo. Né, Nath? Obrigada. Beijo, Rê. Invistam em vocês, viu, gente? Invistam no cuidado de vocês. Não tem nada mais importante. No amor próprio. No amor próprio. Um beijo. Salva. Tchau, pessoal.